Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula do professor Felipe, a disciplina de programação orientada a objetos, né? E nesta aula específica estou trazendo para vocês um conteúdo que a gente já está estudando aí no terceiro trimestre, né, da disciplina de PO, que é a programação em camadas utilizando tecnologias web, especificamente a linguagem, na verdade não a linguagem, mas a tecnologia ASP.NET com a linguagem C#. Então, para outros usuários que acompanham, né, a minha videoaula, as minhas videoaulas, eu gostaria só de agradecer aí os comentários e também passar algumas informações que podem ser importantes para quem está começando a assistir as aulas agora, como por exemplo, o que é esperado, né, de pré-requisito, de ferramentas, para que você consiga acompanhar a videoaula, ou seja, para que você consiga reproduzir o que eu estou ensinando aqui. Então, espera-se que você tenha no mínimo instalado no seu computador aí de trabalho, seu computador de estudo, o Visual Studio, tá? Preferencialmente que seja a versão 2012 ou 2013, né? Bem próximo disso. E a gente está usando nos nossos exemplos o MySQL como banco de dados. Então, que você tenha aí o MySQL instalado, alguma ferramenta, né? Uma ferramenta combo, tipo o WAMP Server, ou então o Champ, que é o que eu utilizo aqui, que já vem tanto com o PHP instalado, não que a gente vai usar o PHP, mas é porque a ferramenta combo já vem com o PHP. Mas tem aqui o servidor Apache e tem o MySQL também instalado, né? Você pode executar os dois. E o bom dessa ferramenta é que se a gente precisar administrar o nosso banco de dados, que a gente vai fazer aqui agora, eu posso clicar aqui nesse botão admin e vai acessar uma ferramenta, né, uma aplicação web feita em PHP, que é o PHP MyAdmin, que é para você gerenciar banco de dados MySQL. Então, olha que bacana. Aqui está abrindo para mim o navegador. Antes que alguns usuários reclamem que o professor está usando o Internet Explorer, eu já vou fechar aqui, que eu também não gosto, e nós vamos usar o Chrome. Então, pessoal, enquanto vai carregando aqui nossa aplicação aqui, PHP MyAdmin, aqui o Chrome já abriu, vou copiar aqui o endereço, pronto. Vamos lá, para a gente programar em ASP.NET, a ferramenta, né, o ambiente, a IDE do Visual Studio já traz isso pra gente com facilidade, como tem também a facilidade de você construir a aplicação desktop e mobile. Mas enfim, então, File New Project. Você vai escolher aqui dentro de Visual C# Web. E por enquanto vamos utilizar ASP.NET Empty Web Application, o empty de vazio, né? Aplicação vazia, então ela não traz nenhum recurso pré-pronto pra gente. Vou escolher um diretório para salvar o nosso projeto aqui. E eu vou criar uma pasta. Eu vou chamar esse projeto de primeiro projeto ASP.NET. Então o nome do projeto e solution, primeiro projeto ASP.NET. Então, enquanto ele vai criando o projeto aqui, a gente já vai aproveitar e criar um banco de dados. Mas então, o que a gente vai fazer? Na minha primeira videoaula, que eu estava apresentando para vocês o comecinho de programação orientada a objetos, lá com o Windows 4, no C#, nós fizemos um cadastro de clientes. Então acho que convém a gente utilizar o mesmo exemplo aqui, até mesmo para poder seguir uma sequência, né, lógica aí das videoaulas.
Então eu vou criar aqui uma base de dados, vamos chamar de ASP.NET. Tá aqui, ó, ASP.NET. Vamos criar a tabela cliente e vamos colocar aí 4 colunas nessa tabela. A primeira, ID do tipo int, autoincremente, que vai ser a nossa chave primária. A segunda, nome do tipo varchar, com tamanho 50. A terceira, vamos colocar aqui o e-mail, varchar 40. E por fim, eu quero colocar aqui, eu quero informar a categoria desse cliente, tá? E essa categoria, então eu vou colocar aqui, ó, ID categoria. Essa categoria, a gente vai gravar aqui o código da categoria. Então nós vamos ter uma tabela representando as categorias de clientes que eu posso ter. Então, ID categoria vai ser uma chave estrangeira, né? Aproveitando o ensejo, alguns alunos têm muita dúvida como colocar uma chave estrangeira utilizando aqui o PHP MadeMe. O bom é que sabem fazer via código, eu acho isso legal, mas às vezes quer usar, né, com mais rapidez aqui a ferramenta, então não sabe usar aqui. Então eu vou explicar, ó. Primeiro, a entidade já está criada, né? Cliente. Vamos visualizar aqui a estrutura. Nós temos a coluna que vai ser a chave estrangeira, que é o ID categoria, né, que vai vir de outra tabela. E você tem que configurar essa coluna como índice, tá? Coloca ela como índice. Pronto. Depois a gente teria que vir aqui, ó, no vista de relação para poder indicar de qual tabela pertence essa coluna. Mas nós não temos a tabela ainda, então vamos criar essa tabela. Então nós temos a tabela cliente, agora vamos criar a tabela categoria, com 2 colunas apenas. Nossa tabela vai ter apenas o ID, autoincremente, chave primária, e a coluna descrição, varchar, tamanho 50. Eu já vou aproveitar e incluir alguns registros nessa tabela, porque a gente não vai fazer um cadastro para ela não, tá? Então o ID não precisa informar. Vamos considerar aqui, ó, uma categoria desse cliente. Ele é um cliente normal, ou então ele é um cliente VIP. Pronto, por enquanto nós temos apenas essas 2 categorias. O que está dando aqui? Duplicate. Eu acho que eu cliquei 2 vezes. Vamos ver se ele já cadastrou. Não cadastrou. Aqui, ó, normal e VIP. Executa. O que ele está falando? Duplicate entry 0 for key primary. Parece que não foi configurado como autoincremente, né? Vamos confirmar aqui se está como autoincremente. Vamos alterar. Não foi, tá vendo? Esquecendo de colocar o autoincremente. Então foi por isso que estava dando problema. Então agora podemos proceder com a inserção. Normal e VIP. Pronto. Então a nossa tabela categoria, já tem aí 2 registros. Então, voltando aqui para a tabela cliente, quero ver a estrutura, vista de relação. A minha coluna ID categoria, ela é uma chave estrangeira que vem de qual entidade? Vem da entidade do banco de dados ASP.NET, tabela categoria, coluna ID. Então é isso, tá? Aí você pode fornecer aqui uma constraint name, né? O nome da sua chave estrangeira. Vamos colocar aqui, ó. Comumente se utiliza FK de foreign key, aí você coloca, por exemplo, categoria, né, que é a tabela de onde ela vem, underscore, e a tabela para onde ela vai, cliente, né? Então categoria cliente. E nas operações de onDelete, né, o que acontece? O que significa isso? Como estou colocando aqui uma chave estrangeira, eu tenho que especificar as restrições que vão ser aplicadas sobre essa chave estrangeira caso um registro na minha tabela primária seja apagado, né? Então seria o seguinte: suponhamos que nós temos alguns clientes que estão alocados, né, que estão configurados com a categoria VIP. Tem alguns clientes.
E eu vou na tabela categoria e apago a categoria VIP. O que eu devo fazer quando eu apago? Eu vou restringir, ou seja, eu vou impedir que esse registro seja apagado porque ele está vinculado na tabela cliente, ou eu vou fazer a deleção, né, o delete em cascata, em cascade. Ou seja, eu apago na tabela categoria e apago os clientes que estão vinculados à categoria. Acho que esse aqui é muito perigoso, né? Então o que eu poderia colocar aqui é o no action. No action vai fazer com que o campo continue lá, mas eu não vou ter ele na sua tabela primária, mas ele vai continuar lá. E se eu coloco como cascata, também permite que eu apago aqui também, mas aqui é perigoso. Se eu coloco set null, ele dá o problema, porque eu não posso colocar nulo num campo que é do tipo int, né? Então tá explicado aqui. Vamos colocar então aqui no action, não faz nada nessa tabela. Pronto, já gastamos um tempinho aqui, né? Vamos voltar aqui na nossa tabela de clientes. Nós temos as nossas 4 colunas, tá? Interessante, quando eu peço para inserir aqui manualmente, ele já apresenta para mim aqui um combo, né? Restringindo as opções que eu posso selecionar, né? Só 1 e 2, que são os registros que eu tenho na minha tabela categoria. Perfeito, pessoal. Agora vamos voltar aqui para o Visual Studio. Ele já criou para a gente o projeto ASP.NET, né? O primeiro projeto ASP.NET. E agora vamos visualizar aqui, ó, a Solution Explorer. O que tem aqui? Nós temos primeiro o nome da solution, o nome do projeto, as propriedades referentes a esse projeto, algumas referências e um arquivo webconfig, tá? Esse arquivo aqui eu não vou entrar em detalhes agora sobre ele, mas esse arquivo ele é responsável por guardar configurações que estão relacionadas à sua aplicação web. Então, o que a gente tem que fazer aqui para construir uma aplicação? Primeiro, né, já que a gente está trabalhando orientado por objetos, utilizando nosso paradigma em 3 camadas, vamos então criar aqui as nossas pastas. As pastinhas que nós já determinamos, né? Que a gente cria aqui, ó, a pasta code. Dentro da pasta code, nós já falamos disso lá no Windows Form, né? Aqui não muda muito. A pastinha BLL, Business Logic Layer, para guardar as classes de negócio. A pastinha DTO, Data Transfer Object, e a pastinha DAL, que é para guardar a nossa classe de acesso e manipulação de dados, né? Data Access Layer. Ótimo. Então nós já temos aqui as nossas 3 pastinhas. Agora vamos buscar, né, aquela classe de banco de dados que a gente continua utilizando, aquela classe, né? É interessante que aquela classe ela foi desenvolvida lá para ser usada nos nossos projetos em Windows Form, mas ela é completamente funcional aqui também no ASP.NET. Então olha que interessante. Vamos copiar aquela pasta. Eu tenho aqui primeiro exemplo em camadas, né? Vou buscar de um projeto que a gente já tinha feito. Está aqui na pasta persistência, acesso ao banco de dados. Então, vamos copiar direto. Dei um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. Essa classe aqui ela já está referenciando a minha DLL, né? Obviamente, do MySQL. E a gente não pode esquecer, né, pessoal, de trazer a referência do MySQL para o nosso projeto. Então é muito simples, clicou na pastinha referência, botão da direita, adicionar referência. Se você tiver o MySQL instalado no seu computador, você vai ter a DLL para usar. Então clica no Extensions, está carregando. E está demorando, né? Bastante. Vamos colocar aqui MySQL. Agora já está mostrando extensions. Pronto. Você digita MY, já cai no MySQL. Ó, pode pegar o primeiro aqui, marcar, dar OK.
Olha o que acontece com essas referências agora. Elas param de apitar como erro, né? A nossa classe ela já está bem enxuta. Nós temos aqui algumas funções. Eu vou produzir uma videoaula depois para a gente explicar melhor essa classe aqui, tá? Em sala de aula, né, no laboratório, a gente já comentou essa classe, foi bem explicada, mas eu vou fazer uma videoaula também para falar. Então aqui, ó, servidor é localhost, o usuário é root, nós não temos nenhum password, mas a gente tem que mudar aqui, ó, qual é o banco de dados que a gente está usando? A gente está usando o banco de dados ASP.NET. Então, ASP.NET. Pronto. E aqui a gente não mexe mais, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar o nosso formulário, que na verdade não é um Windows Form, né? Olha que interessante, aqui é um Web Form. Então, eu vou clicar no botão da direita aqui no projeto, pedir para adicionar um novo item, eu vou escolher um Web Form. Eu vou dar o nome desse Web Form de cadastro _ cliente. Então, pessoal, aqui no ASP.NET, que é uma tecnologia web, nós temos os formulários web, né? Então, por exemplo, o cadastro de cliente que nós acabamos de adicionar, observe que ele é da extensão ASP.X. E ele tem outros dois arquivos aqui, que é o ASP.X.cs, CS significa C#, né? Que é a área onde a gente vai programar a nossa página, e tem um ponto .design, que é um arquivo que é gerado automaticamente, tá aqui, ó, o auto generated, né, gerado automaticamente, a gente não mexe aqui, tá? De preferência não mexe, então deixa ele quietinho ali. E aqui no cadastro de cliente nós temos algumas visões, que é a visão de design, onde você pode arrastar os componentes para cá, para dentro da sua tag body, né? Temos split, onde você pode dividir entre área de design e código HTML, e temos apenas o HTML, tá? Então, olha que interessante. Vamos mostrar aqui a caixinha de ferramentas. Toolbox está aqui. Estou na minha visão de HTML aqui do nosso cadastro, mas eu vou apresentar minha visão de design, onde eu consigo arrastar os componentes para dentro do meu formulário. Olha só, vamos colocar aqui então um label e uma caixinha de texto. Vou dar um Enter, outro label e uma caixinha de texto. Então nós temos aqui o ID, o nome, está faltando o e-mail e a categoria. Cadê um label e uma caixinha de texto para seu e-mail? E agora? A gente vai ter um campo para colocar a categoria, só que a gente tem que buscar, né, de um banco de dados essas categorias. O cara não vai digitar, o usuário não vai digitar isso. Então vamos utilizar aqui um componente que a gente utilizava lá no C#, que era o combo box. Aqui se chama drop down list. Então vamos colocar o parzinho aqui, label e texto, né? Vai ser label, porém ao invés de text box vai ser um drop down list. E por fim, eu vou colocar aqui um botão para a gente gravar os dados no banco de dados, tá? Vamos fazer a inserção aqui. Então, label, ID, próximo label, nome, e-mail e categoria. Ótimo. E esse botão aqui a gente vai chamar ele de gravar. Eu vou dar aqui o nome dele de btn gravar. Perfeito. Vamos dar nome para esses campos também, para ficar legal. txt id, aqui txt nome, txt e-mail, e o combo a gente pode chamar de cbo, de combo mesmo, categoria. Ótimo. Nessa videoaula aqui, pessoal, a gente só vai fazer a operação de insert no
banco de dados. Na segunda videoaula a gente parte para as demais operações para concluir esse CRUD completo, né? Para ficar o cadastro completinho. Então vamos nos focar aqui para fazer com que o usuário digite os dados, clique no botão gravar e esse dado vem aqui para o banco de dados, especificamente na tabela cliente. Esse aqui é o nosso objetivo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então uma classe DTO, ó, botão da direita, adicionar classe. O objeto que a gente está tratando é o objeto cliente, então cliente DTO. Relembrando, DTO contém os atributos da nossa classe, né? As características do objeto que a gente está modelando. Então eu vou remover aqui todo esse nome para ficar namespace só com o nome de DTO, né? Para ficar mais fácil depois. E vamos lá. Private int id, private string nome, private string e-mail e private int id categoria. Todos estão como privado, escopo privado. A gente vai encapsular esses campos, que tem que ser minúsculo, né? Então, botão da direita, refatorar encapsulate field, ou se preferir, pode usar o atalho, encosta na propriedade, né, no atributo, Ctrl R E, Enter, Enter, Ctrl R E, Enter, Enter, Ctrl R E, Enter, Enter. Todos os nossos campos estão devidamente encapsulados. Agora temos que criar a classe BLL, que vai conter as operações, né, do nosso objeto cliente. Então, adicionar classe cliente BLL. Vamos mudar aqui o namespace para ficar apenas BLL. Como a minha classe BLL precisa fazer acesso à minha camada de dados, eu tenho que importar aqui o namespace using DAL, né, que é o namespace que está aqui, ó. É esse aqui, tá? Para poder usar essa classe. E como a minha classe de negócio, né, a minha BLL, precisa receber dados da minha classe DTO, eu preciso importar aqui também o DTO, que está aqui. Ótimo, vamos criar aqui então uma variável, um objeto da minha classe DAL, para que eu consiga fazer o acesso ao banco de dados. Então vamos lá, acesso ao banco de dados, vou chamar minha variável de BD, igual a new, acesso ao banco de dados. E como a gente precisa de uma função para fazer o cadastro do nosso cliente, eu vou criar uma função pública com retorno void, na verdade não é uma função, né, é um procedimento, void inserir. Nós precisamos receber como parâmetro nessa função um objeto DTO completamente preenchido. Vocês vão entender melhor agora, na hora que a gente estiver programando a interface, por que desse objeto, por que desse parâmetro. Então, eu preciso receber aqui um objeto do tipo cliente DTO, eu vou chamar aqui o meu parâmetro de DTO. Para eu inserir no banco de dados, a primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, é me conectar nesse banco. Então, eu pego a minha variável BD e invoco o método conectar. Invoquei o método conectar e eu tenho que agora criar o meu comando de insert no banco. Então, vamos criar uma variável chamada comando, que vai receber o nosso comando de insert. Insert into a tabela cliente, nas colunas nome, e-mail, não temos sem, né? ID, categoria. Fecha o parênteses. Agora vamos passar os valores. Values. Eu tenho que colocar uma aspas simples aqui porque meu nome, meu valor nome, meu campo nome, ele é do tipo texto, né? Então vamos fazer um trabalho de concatenação. Mais esse parâmetro está chegando aqui, o DTO, para dar um pontinho, eu acesso as propriedades, ó, nome mais aspas duplas, simples,
vírgula para passar a próxima coluna, simples de novo porque a próxima coluna também é do tipo texto, que é e-mail, duplas para fazer a concatenação, mais dto.e-mail, concatena com aspas duplas, simples para fechar a coluna e-mail, vírgula para passar a próxima coluna. Eu não preciso de aspas simples agora, porque a minha última coluna é do tipo int, então não preciso de passar aspas simples, somente aspas duplas e o mais para fazer a concatenação, dto.id categoria, mais para concatenar, aspas duplas, para concatenar contexto, o parênteses para fechar esse parênteses aqui do values e outra aspas duplas para fechar a string completa, que é essa que foi aberta aqui, ponto e vírgula para fechar o comando. Ótimo. Então nós temos o comando pronto, pessoal. A única coisa que eu preciso fazer agora é enviar esse comando para o banco de dados. Nós temos uma função que faz isso, que é a função que nós criamos na nossa classe, chama executar comando SQL, que recebe, que espera receber como parâmetro um comando do tipo insert, update ou então delete. Vamos passar então a nossa variável comando. Pronto, a nossa funçãozinha aqui está pronta, tá? Só para a gente ter uma visão, da nossa página, vamos rodar aqui. Demora um pouquinho, tá, na primeira execução, porque ele está construindo aqui uma máquina virtual, o ES Express. Pronto, aí então nós temos a nossa telinha, que a gente já preencheu os campos, vai clicar no gravar. Porém, a gente tem que fazer o carregamento desse combo antes, temos que fazer. Então, como esse combo box ele vai carregar dados de um outro objeto, que é o objeto categoria, esse objeto tem que ter a sua própria classe aqui dentro, porque é a orientação para o objeto. A gente não pode simplesmente colocar ele dentro de cliente, porque a gente está atribuindo responsabilidade para a classe cliente que ela não deveria ter. Então vamos criar aqui um DTO para a categoria, vamos chamar de categoria DTO. Isso aqui é muito simples, vamos só tirar aqui, para ficar o namespace DTO. Isso aqui só tem duas colunas, só tem duas propriedades, pelo menos por enquanto, que é o ID da categoria e a descrição da categoria. Vamos encapsular esses campos, Ctrl RE, Enter, Enter, ou então, botão da direita, refatorar Encapsulate Field. Pronto, agora vamos criar nossa classe BLL, que vai conter as operações da classe categoria, categoria BLL. Vamos mudar aqui também o namespace para só BLL, relembrando que a gente precisa importar aqui o namespace DAL para conectar no banco de dados e o namespace DTO para receber dados do meu objeto DTO. Por enquanto, pessoal, nessa classe que a gente só precisa criar uma função que vai carregar aquele combo, tá? Carregar combo box, carregar grid aqui no ASP.NET é muito parecido com lá no C Sharp e com Windows Form, tá? Com ligeiras diferenças, eu vou apresentar aqui agora. Então, para a gente carregar um combo, então grid, a gente precisa criar uma função que retorna um data table, que é uma tabela de dados. Esse objeto data table ele faz parte do namespace system.data, então eu tenho que importar aqui também. Então vou criar aqui uma funçãozinha pública que vai retornar um data table. Nós vamos chamar de seleciona todas categorias. Não precisa de parâmetro, porque eu quero realmente tudo. Então, olha que legal. Se é uma função, eu tenho que dar um return. Eu preciso buscar do banco de dados. Então, eu vou criar aqui acesso ao banco de dados, bd igual a new, acesso ao banco de dados. Criei um objeto. Posso pegar esse objeto aqui agora e garantir minha conexão. Ótimo, garantir minha conexão. Agora, eu preciso retornar um objeto do tipo data table. Um objeto preenchido. Eu vou criar essa variável aqui agora, data table, data igual a new data table. Essa variável aqui, ela está nula, não tem nada, ela é zero.
Então eu preciso fazer com que essa variável tenha dados dentro dela. Então ela vai receber o retorno da minha função, que está lá na minha classe de banco de dados, que se chama getDataTable, que espera como parâmetro um comando do tipo select. Então vamos passar esse comando aqui, ó. Vai ser um select id descrição from categoria. Vai ficar legal, vamos dar um order by aqui, descrição, tá? Então vai ficar ordenadinho. Ótimo, o meu objeto data está preenchido. Basta que eu faça o quê? Return data. Pronto, minha funçãozinha já está pronta. Tá? Então, pessoal, nós temos todos os recursos de programação que a gente precisa agora, todas as funções, para fazer com que a nossa tela de cadastro funcione. É o que a gente vai fazer agora. Então, nós temos aqui a nossa visão de tela, tá? O nosso formulário. Se vocês observarem, todos esses campos que nós inserimos aqui, se eu pedir para visualizar o source dele, eu vou ter acesso ao meu código HTML. Tá? Então, tenho aqui as tags ASP Label, ASP Text Box, ASP Drop Down List, ASP Button e assim por diante. Todos com seus nomes aqui. Então, voltando para o design, se eu der um clique duplo no meu botão gravar, ele abre para mim o ponto .cs, né, o ponto C# do meu webform, e eu consigo programar aqui, tá? Na minha linguagem que eu já conheço, que é o C#. Então, no botão gravar, que a gente vai fazer com que o usuário mande esses dados para o banco, tá? Então, pessoal, a minha camada de apresentação, a minha interface precisa comunicar com a minha camada de negócio. Então, obviamente, eu preciso importar aqui os namespaces DTO e o namespace BLL, que representam, né, em conjunto a minha camada de negócio. E eu vou criar dois objetos, na verdade 3 objetos aqui. Três objetos. O primeiro objeto vai ser para eu acessar o meu DTO, para eu conseguir criar um objeto DTO aqui na minha tela, tá? Então vai ser de cliente, né, DTO. Estou criando um objeto, vou chamar de DTO cliente igual a new cliente DTO. Vou criar agora cliente BLL cliente igual a new cliente BLL. Como a gente vai precisar também chamar a funçãozinha que está lá na nossa classe categoria BLL, já vamos criar aqui de uma vez. Categoria BLL categoria igual a new categoria BLL. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é criando objeto, instâncias de classe. E esses objetos aqui vai permitir que eu acesse seus recursos, tá? Então vamos lá, botão gravar. Antes de eu enviar os dados, né, para o banco de dados, primeiro vamos fazer o carregamento do combo, né? Que se a gente não carregar o combo, não consegue mandar nada. Vou criar um procedimento aqui, privado, void, que eu vou chamar de carregar combo. Esse carregar combo, eu vou chamar a minha funçãozinha lá, a minha categoria, que retorna todos os dados. Olha que legal, como é que eu carrego um combo aqui? Primeiro, qual é o nome do seu combo? CBO categoria. Propriedade data source. Ou seja, a fonte de dados dele vai ser o quê? A fonte de dados vai ser o retorno da minha função seleciona todas as categorias. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso setar duas propriedades, que é a propriedade data text field. Qual vai ser o campo texto que vai ser apresentado no meu combo? Vai ser o campo descrição. Eu preciso setar também a propriedade data value field. Qual vai ser o campo, né, de valor que vai estar vinculado a cada registro no seu combo? Vai ser a coluna ID do meu banco de dados. E por fim, não pode faltar, senão não funciona, eu preciso invocar a função, tá, do combo que se chama DataBind. DataBind, pessoal, dispara um evento de modo que eu consigo acessar o meu servidor fazendo uma requisição, e quando eu tenho um retorno do meu servidor, eu apresento a minha interface e o meu combo carregado. O objetivo é esse. Então, DataBind tem que existir também. Ótimo, já tenho aqui o meu combo, minha função. O que eu vou fazer? Vou
vou chamar essa função aqui dentro. Só que eu quero que essa função seja executada apenas uma vez. Eu não preciso carregar o combo toda hora que o meu evento pageLoad é executado. Nem posso, porque se eu fizer isso, eu vou ter problemas que eu ainda vou mostrar para vocês. Mas antes de apresentar esses problemas, vamos colocar um if aqui, que é o seguinte: se a minha classe page, né, que representa essa página que eu estou programando agora, tem uma função que chama isPostBack, que significa eu consigo saber se o fato de eu estar carregando a minha página é proveniente de um retorno de um post, né? Ou seja, é proveniente de um clique que o usuário deu no botão de um formulário. Se isPostBack igual a false, significa o seguinte, que é a primeira execução dessa tela. Porque as demais, com certeza, são provenientes de postback. Porque o usuário vai clicando no botão, vai interagindo com a sua interface e vai realizando postback, né? Só que quando não for postback, certamente é a primeira execução. E aí eu carrego o meu combo apenas uma vez. Ótimo. Já temos o combo carregado na tela? Vamos testar? Olha, a segunda execução já é mais rápida, tá vendo? Porque o servidor IS já está preparado. Então nós temos aqui, ó, a nossa interface com o combo carregado. Tá vendo, pessoal? Sem mistério. Muito simples, tá? O que a gente precisa fazer agora é, o usuário vai preencher o campo nome e e-mail, vai clicar no gravar e a gente vai mandar os dados para o banco de dados. Vamos fazer isso. Então, aqui no botão gravar, eu preciso primeiro preencher um objeto do tipo DTO. Agora que são elas. Por que eu preciso preencher esse objeto, professor? Ora, só você lembrar que quando você for chamar a sua função inserir, olha o que ele espera como parâmetro. Um objeto do tipo cliente DTO. Para que ele espera esse objeto, esse parâmetro? Porque lá na sua função, vamos voltar aqui, ó, cliente BLL, ele está utilizando esse objeto para poder construir o seu comando. Vai pegar os dados, construir o comando e mandar para o banco de dados. Então é por isso que a gente preenche um DTO antes. Então antes da gente fazer essa chamada aqui, para o método inserir, eu preciso pegar o meu objeto DTO e preenchê-lo. DTO.propriedade nome vai ser igual ao quê? Aquilo que o usuário digitar no campo nome, txtnome.text. DTO cliente.txt, aliás, e-mail, né? Vai ser igual a txt-email.text. O ID eu não preciso preencher porque ele é automático, né? Ele vai ser preenchido automaticamente. Eu só preciso preencher o e-mail quando eu estiver alterando. Aliás, preencher o ID, né? O campo ID a gente não precisa preencher porque ele é automático. Eu só preciso preencher o ID quando a gente vai fazendo a operação de update, alteração, né? Porque eu preciso receber o ID para saber o registro que eu quero alterar. Então, ótimo, eu já tenho o meu objeto DTO preenchido aqui, tá? Tenho aqui a funçãozinha inserir que a gente vai chamar passando esse carinha aqui, ó, esse objeto preenchido. Pronto, pessoal. Isso aqui é suficiente para a gente resolver o nosso problema, tá? Eu não vou fazer, vamos fazer aqui, não custa nada, vamos fazer agora. Aqui, ó, a funçãozinha para limpar a tela depois, tá? Aqui, ó, limpar tela. É bom que já mostra para vocês que não existe, tá? A função clear aqui igual a gente tinha lá no Windows Form. Aqui tem que ser .text igual a vazio mesmo, não tem jeito, tá? Vazio. Vamos preencher o ID também, né? Porque se for na operação de alteração, a gente vai ter que limpar ele também. Depois que eu limpei tudo, como é que eu limpo o combo? O combo você não vai limpar, né? O que você pode fazer é voltar ele para o primeiro registro. Aí é muito fácil. Você pega o combo CBO categoria, .selected index, coloca ele no índice 0. Você está limpando ele entre aspas, né? Depois que eu limpei toda a tela, eu posso setar o meu cursor para o campo nome, que é de onde o usuário começa a preencher o formulário. Então, txtnome.focus. Acabou de gravar, a gente chama o limpar, tá? Ótimo, nós já temos aqui então programado o nosso formulário, nosso web form, na verdade, com a operação de inclusão. Vamos fazer o teste?
antes da gente fazer o teste de gravação, vamos olhar aqui para nossa tabela, né? Nossa tabela cliente não tem dado nenhum, e a gente vai fazer agora primeira gravação. Vou colocar aqui, ó, Felipe, e-mail felipe@cotemig.com.br. Categoria, poxa, o professor é um cliente VIP, né? Vamos clicar no gravar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, parece que tivemos um problema. O problema que nós estamos tendo aqui, pessoal, foi até bom que aconteceu. A gente aproveita e explica um pouco mais. Porque isso comumente acontece, né, com vocês, e às vezes vocês não conseguem resolver. Então eu volto a repetir, pessoal, vocês têm que ler as mensagens de erro. Se não ler a mensagem, não vai ter como resolver. Então vamos ler aqui, ó. Tá falando, eu não posso adicionar ou atualizar uma linha cuja chave estrangeira está violando as regras, tá? Poxa, mas o que é isso, né? Fecha a mensagem e olha para o seu comando. Olha o código que a gente está mandando para o ID categoria. Existe esse código? 0? Não existe. Então ele vai dar aí, ó. Aí a gente olha para cá e fala o que está faltando. Ora, a gente preencheu o nome e preencheu o e-mail, mas não preencheu a categoria. Então não vai dar certo mesmo, tá? Então vamos voltar aqui e vamos preencher esta propriedade. DTO categoria, ó, DTO cliente, ponto categoria, ID categoria vai ser igual a quê? CBO categoria ponto selected value, tá? É o valor que está selecionado que você vai pegar. Ponto toString. Como essa propriedade é do tipo int, ele vai dar um problema de cast aqui, né, de conversão. Tá lá, ó, cannot implicit convert type string to int. Então eu preciso fazer um convert aqui, ó, int.parser. O que tiver aqui de string, se ele conseguir converter para inteiro, vai dar certo. Perfeito, vamos fazer o nosso teste agora. Só voltando aqui para a gente ver que não tem nenhum registro. Não tem Felipe@cotemig, o professor ao cliente, categoria VIP. Clica no gravar, mandou, limpou. Vamos conferir. Nós já temos aí, ó, Felipe, e-mail e a categoria 2. Mais um teste para acabar. aluno@cotemig.com.br. Vocês também são VIPs, tá, pessoal? É só para fazer o teste mesmo. Então, categoria normal, clicou no gravar. Atualizou a tabela, nós temos o Felipe na categoria 2 e o aluno na categoria 1. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, tá? Muito parecido com o Windows Form, tem algumas poucas diferenças. Claro que a gente vai querer avançar mais no conhecimento aqui e vai querer melhorar essa interface. Aí a gente precisa entender de CSS, entender de outras tecnologias web para poder melhorar a aplicação. Isso aqui é o básico, tá? Nós fizemos só a operação de gravar. Na próxima videoaula nós vamos fazer a de atualizar e a de exclusão. E aí a gente fecha um CRUD completo. E a gente fechando esse CRUD completo, nós vamos partir para videoaulas mais avançadas, onde eu vou mostrar para vocês como que a gente pega um template bacana lá do Bootstrap e coloca aqui no projeto, tá? Para a gente economizar tempo no front-end da aplicação, para já dar aquela aparência legal, aplicação com mais rapidez. Como que eu coloco um efeito mais interessante, como que eu faço outras coisas que a gente ainda vai ver como tem que fazer, porque vai pintar essa dúvida. A gente vai estudar tudo isso nas próximas videoaulas, beleza? Então, muito obrigado. Faça um comentário de vocês aí, tirem as dúvidas e eu vejo vocês na próxima videoaula. Abraço!